Olá, estamos dando início a mais um programa da Fentech Brasil. Hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nosso programa o nosso companheiro Solomar Pereira Roquembar, presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais do Paraná, Sintec-PR, e também secretário-geral da Fentech, Federação Nacional dos Técnicos Industriais. Solomar, é uma satisfação tê-lo conosco, primeira vez que participa do nosso programa, e queríamos começar já fazendo uma pergunta, certo? Fazendo uma pergunta para o senhor. Como foi o seu início no movimento sindical? Bom, em primeiro lugar, presidente Wilson, obrigado pela presença neste programa, em nome de nossa diretoria e de nossos delegados. E eu comecei a participar do movimento sindical, uma vez que na empresa que eu laboravam junto comigo 1.500 técnicos industriais. E o presidente dessa empresa falou, como que pode uma empresa com 1.500 trabalhadores, ligado a esse sindicato, que é o Sindicato dos Técnicos, não ter um representante? E aí houve uma eleição interna e eu fui eleito, e a partir disso eu comecei a me envolver no movimento sindical e não mais sair. E hoje tenho a certeza, presidente, que foi uma coisa que eu escolhi com dedicação plena, porque se existe uma coisa que eu faço com amor, com muito amor, é esse desempenho sindical em prol dessa categoria tão importante para o nosso país. Porque em toda a área produtiva tem à frente um técnico industrial. Isso é importante que fique claro a aqueles que nos assistem. Agora, o trabalho sindical, a sua experiência nesses anos à frente do Sintec Paraná, como é esse trabalho? O que exige de um diretor sindical para fazer uma boa representação, como você tem feito, é claro? Olha, presidente, em primeiro lugar, é necessário que exista um grupo de trabalho, porque ninguém consegue realizar um trabalho com sucesso sozinho. Então nós dependemos muito de nossos diretores, de nossos delegados, aqueles que são os alavancadores que nos empurram para continuar essa caminhada. Eu quero dizer aqui que o trabalho sindical, feito por um dirigente sindical, é muito grande, trabalha-se durante o dia, durante a noite, não se recebe hora extra. Então isso é importante, muitas vezes o sindicalista é criticado. Olha, quiçá, o que será desses trabalhadores se não existissem sindicalistas que acreditam naquilo que fazem? Porque sindicalismo não é brincadeira. Sindicalismo é uma coisa séria que você só faz se você acredita naquilo e tem amor naquilo que faz. Então, trabalha-se muito, presidente, trabalha-se muito, mas eu acredito que esse trabalho é recompensador, uma vez que você está representando aqueles de uma categoria que você tanto tem orgulho em participar. Bem, a participação dos trabalhadores no sindicato, ela é significativa? Infelizmente, ainda não é significativa, porque lá no Estado, a participação filiada à nossa entidade sindical, ela deve estar em torno de 10% dos profissionais do Estado, o que nos engrandece e nos deixa um pouco lisonjeado, uma vez que o sindicalismo dos Estados Unidos não chega a 5% dos trabalhadores, então a gente tem 10%. Mas nós queríamos que fosse muito mais, porque não adianta você, técnico industrial, criticar o seu sindicato sem conhecer o trabalho que é feito. Porque todos aqueles que conhecem, aqueles que se aproximam da entidade sindical, passam a respeitar a entidade sindical, porque conhecem que o trabalho é feito exclusivamente em seu benefício. Eu costumo dizer que se não existissem as entidades sindicais, principalmente para nós que somos uma categoria de profissionais liberais, nós estaríamos à mercê de quem não conhece as nossas necessidades, porque o técnico industrial, ele é um trabalhador que é regulamentado e tem necessidades especiais. Então eu costumo falar, presidente, que todo o técnico industrial ele tem necessidade salarial, que a gente busca junto com as demais entidades que representam os trabalhadores, o sindicato é eclético. No entanto, nós como profissionais liberais somos, nós como profissão regulamentada, temos necessidades diferenciadas, que isso aí só quem conhece é quem trabalha e que lida o dia a dia com os técnicos que a gente procura fazer. Qual o papel e a importância da entidade sindical que representa para os trabalhadores do Paraná? Olha, eu vejo de uma grande importância. Por quê? Porque, na verdade, a entidade sindical, principalmente tratando de categoria profissional, é aquela que mais conhece a profissão, que mais conhece as necessidades. Então, é o local direto onde o trabalhador deve de reclamar para que se busque uma solução. Eu costumo falar, presidente, que toda a necessidade que chega à nossa entidade sindical por parte dos trabalhadores, nós não medimos esforços para solucionar. Não conseguimos tudo,
Mas tenho certeza de que a gente não foge à raia de tentar buscar essa solução, porque esse é o nosso objetivo. E se a gente está à frente de uma entidade sindical, a gente quer fazer um trabalho que atenda os anseios de todos. Esse é o objetivo do Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado do Paraná e de toda a nossa diretoria, conforme eu já falei. Muito bem. Dando sequência às nossas perguntas, qual o trabalho que o Sintec Paraná tem desenvolvido em prol do piso salarial? Presidente, muito importante essa pergunta, porque muitos trabalhadores não sabem, eles acham que a gente só negocia com a empresa ou com o sindicato patronal. Não. Esse movimento do Sintec Paraná, juntamente com a Fentec, é desde a primeira hora. Estamos juntos nessa caminhada. Desde um projeto de um senador de meu estado, que foi unificado com um outro que já tramitava de um deputado, caminhamos juntos e esse processo já está avançando. E mais ainda que eu gostaria de deixar claro aos técnicos do Paraná e do Brasil, porque quando existe um objetivo firme, as coisas podem acontecer. Presidente, as empresas de nosso estado, empresas de saneamento, empresas de água, elas já obedecem ao nosso piso. Nós não teremos mais problema com a implantação desse piso nessas empresas. Por quê? Esses técnicos foram reenquadrados graças a esse projeto de lei. Você vê como é importante você acreditar naquilo. Esse projeto está para ser sancionado. Nós queríamos que já estivesse sancionado. Estamos juntos nessa luta, acreditando com pressão aos governantes, com pressão aos deputados. Isso aí, o senhor conhece bem o trabalho, é um trabalho que a gente faz com maior afinco, só que não depende de nós. E eu gostaria um pouquinho mais também, presidente. Outro assunto que a categoria sonha, almeja, é o nosso conselho, porque hoje nós estamos vinculados a um conselho que cerceia o nosso exercício profissional. Isso aí nós não podemos nos calar e nem aceitar, porque isso aí nós nunca vamos chegar no país que nós queremos, no país que nós sonhamos. Então estamos também empenhados e acreditamos fielmente de que teremos sucesso em breve quanto ao conselho, um conselho dos técnicos, porque nós devemos sair, é a alforria para essa categoria profissional do que tange ao conselho profissional. Bom, já que você falou em conselho, como é que é o relacionamento do Sintec Paraná com o CREA Paraná? Olha, o nosso relacionamento é um relacionamento de cortesia. Eu me dou bem com o presidente, o diretor do sindicato é o diretor-geral da Multa, Paraná Caixa de Assistente, mas nós não temos participação. Então nós temos um relacionamento de amizade, conversamos, mas sem a participação. Então, continuamos alijados do exercício da participação neste conselho, que é o nosso conselho, o conselho que nós somos obrigados a pagar. Então não é diferente do resto do Brasil. Hoje, o sistema fiscalizador não nos interessa, ele não faz bem à categoria técnica industrial no Paraná e tenho certeza que no Brasil. Poderia citar algumas das conquistas do Sintec Paraná em prol aos trabalhadores do Estado? Podemos sim, presidente. Só que aí, se eu for citar todas as conquistas que eu entendo que ocorreram, deveríamos ter 3, 4 programas. Vamos falar os principais. A primeira conquista que nós tivemos como dirigente sindical foi nas empresas, tanto de energia elétrica quanto de água, que queriam tirar a periculosidade dos trabalhadores. As empresas queriam pagar de forma proporcional, 10%, 15%. Ameaçaram que tirariam a periculosidade porque o pessoal não precisava ir em área de risco. E isso aí foi a primeira conquista. Hoje está totalmente pacificado. Nós procuramos ressarcir os últimos 5 anos através de ação judicial, que não conseguiu de forma negocial, porque nós somos uma entidade sindical de negociação. Nós gostamos de negociar, mas muitas vezes a nossa negociação não atinge o sucesso. Aí a gente busca a justiça para dirimir os fatos. E acontece que nós devolvemos o dinheiro que foi retirado desses trabalhadores. Então, essa foi a primeira. Outro assunto que eu acho que foi interessante, talvez uma das únicas entidades que conseguiu buscar para os nossos representados, foi o compulsório dos combustíveis. Faz tempo que a gente já milita nesse movimento e já naquela época cobrou-se o compulsório e não devolveu-se. A gente devolveu mais de 5 milhões aos trabalhadores paranaenses desse compulsório. Depois mudou a legislação, o entendimento acabou-se. Então não conseguiu devolver isso para mais pessoas. Também o sistema fiscalizador, com a CREA, nós entramos com mandato de segurança para que os técnicos pudessem exercer a profissão que está transcrito em lei. Conseguimos um mandato de segurança a todos os associados. Então você observa como as coisas vão acontecendo. E muitas vezes vão sendo esquecidas por aqueles mais jovens que chegam nas empresas que não conhecem essa luta. Então este é um momento importante que a gente pode levar para que eles tenham conhecimento. Nós também temos uma grande participação nas escolas técnicas, mostrando o papel do sindicato, porque
Antes da formação do profissional técnico, os mestres são seus professores, que cuidam, que o orientam. No entanto, a partir do momento da formação, eles não estão sozinhos, porque existe um sindicato que irá dar toda a cobertura técnica, administrativa, no que tange ao seu exercício profissional. Então, a gente tem levado isso nas escolas, o que realmente engrandece e fortalece o sindicato, e a categoria que irá entrar no mercado de trabalho já entra com o pé mais firme, sabendo que não está sozinho. No tocante, presidente, às privatizações que ocorreram recentemente, que houve aquele boom de privatizações, nós tivemos uma participação muito forte no Paraná, tanto na empresa de água quanto, em especial, na empresa de energia elétrica. Foi uma luta que a população aderiu e, felizmente, hoje, em nosso estado, a empresa de energia elétrica e a empresa de água continuam públicas. Nós seguramos essa onda com muito trabalho. Nós não perdemos, não deixamos de acreditar nunca, porque a gente sabe que, se tivesse acontecido, já aconteceu em outros estados, que foi um caos. Muitas vezes está sendo, saindo da iniciativa privada e voltando para o estado novamente. Mais um detalhe, presidente, que eu gostaria também de deixar aqui, nós temos várias usinas no estado, porque o Paraná é um estado autossuficiente de energia elétrica. E nós tínhamos um problema no transporte. O pessoal morava 80, 100 quilômetros das usinas e não tinha o transporte. Nós pegamos, fizemos reuniões com as empresas, conseguimos alavancar isso aí. Hoje é uma realidade. Existe transporte que leva da cidade, porque ninguém quer morar numa usina com a sua família. O pessoal quer morar na cidade. Então isso aí hoje também já existe e vem a somar aquele anseio dos trabalhadores através de uma atitude do movimento sindical. Isso aí, às vezes o pessoal esquece. Também, presidente, recentemente as empresas tentaram fazer uma artimanha, principalmente a empresa de água e a empresa de energia elétrica, trocando a nomenclatura dos profissionais técnicos, chamando-se assistentes técnicos. Só que para trocar essa nomenclatura, eles dariam um aumento a esses trabalhadores. Olha que maravilha, presidente. Que maravilha. Maravilha para quem não conhece, porque o assistente técnico existe no mercado de trabalho, com um salário, um piso salarial muito menor do que o dos técnicos. Nós não deixamos. Nós, quando digo nós, o Sintec Paraná não deixou. Não deixou porque a gente sabia, já tinha uma experiência anterior na Denso do Brasil que fez isso. E nós não aceitamos e revertemos esse quadro. E o que aconteceu para a nossa felicidade? Hoje somos técnicos. Então, esse aí é uma conquista 100% dos técnicos industriais e do Sintec Paraná, porque nós não podemos aceitar. Se nós tivéssemos aceito isso, mesmo tendo um aumento de imediato, um aumento salarial, o nível salarial era menor, hoje estaria todo mundo acima da média de mercado, não teriam mais aumento nenhum. Então, eu acho que isso aí são assuntos que a gente jamais deve esquecer e levar essa informação para vocês, para que fiquem em suas mentes. Porque aquele que esquece, que não relembra o seu passado, tenho certeza, a perspectiva de futuro será muito pequena. E recentemente, a empresa de energia elétrica, aconteceu agora, isso é até interessante comentar, a empresa de energia elétrica, ela chegou e alterou as escalas de revezamento de uma hora para outra, de 8 para 6 horas, que 8 horas o pessoal folgava mais, era uma tranquilidade melhor com suas famílias, melhor condição de vida, na verdade. Mudou para 6. Nós automaticamente solicitamos a empresa, comunicamos no Ministério Público do Trabalho e hoje estão exercendo 8 horas graças a mais um trabalho 100% do Sintec Paraná. Então é assim que a gente trabalha. Tentamos negociar, somos negociadores. Agora, quando o sucesso não conseguimos e acreditamos que temos um plano legal, buscamos a lei para resgatar o direito de nossos representados. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com o Solomar Pereira Rockenbach. Olá, retornamos ao programa Fentec, continuando a entrevista com Solomar Pereira Rockenbach. Solomar, as demandas dos técnicos na área trabalhista do sindicato, o sindicato dá esse apoio aos associados, à categoria de modo geral? Como é que você trabalha nesse sentido? Presidente, muito importante e oportuna a sua pergunta, que eu estou respondendo ao presidente da nossa federação. A nossa atuação, presidente, eu, sem falsa modéstia, eu quero dizer ao senhor que eu acredito que seja uma das mais fortes a nível Brasil, pelo trabalho que a gente faz no sentido do atendimento jurídico aos nossos representados. Para que o senhor tenha uma ideia,
Nas grandes empresas, elas usavam o pagamento de hora extra usando divisor 220, sendo que deveriam usar o 200. Isso aí não existe mais. Todas as empresas estão adotando o divisor 200, porque o 220 burlava 10% do dinheiro do trabalhador. Então a gente foi à justiça e estamos conquistando, pagando umas e esperando o pagamento para outros trabalhadores, porque são várias. No tocante ao divisor 200, está pacificado, no meu entender, porque a justiça assim o fez. O descanso semanal remunerado, as empresas também não pagam correta. Tentamos de uma forma negocial, não avançamos. O que aconteceu? Justiça, e estamos ganhando em processo para pagamento. Olha, se eu ficasse aqui falando sobre todas as ações que nós temos no resgate ao direito dos TECs, eu passaria mais uma tarde falando, mas vou falar algumas das principais. Os intervalos entre jornadas. Os trabalhadores que fazem hora extra, trabalham até 10 horas da noite, no outro dia está 8 horas trabalhando. Não era respeitado aquilo que o artigo 66 e 67 da CLT diz, é claro, tem que ter 11 horas durante a semana. As empresas não respeitavam. Isso aí estamos buscando, já pagamos algumas, estamos pagando outras e também entendemos que as empresas passaram a pagar certo, que pacificou-se esse assunto. Agora, recentemente, as empresas também tinham vale alimentação, que para aqueles que até 1996 recebiam em dinheiro, a empresa de uma forma, sem contrato assinado junto ao sindicato, alterou essa forma de pagamento de forma unilateral. Então isso aí foi errado, hoje está se integrando ao salário dos trabalhadores. E tantas outras. Eu acredito que, conforme eu falei, presidente, e essa atuação que a gente tem na área jurídica, é importante que diga, presidente, o nosso departamento jurídico está à disposição de todos os sintecs do Brasil, porque muitas entidades sindicais estão usando esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, e tenho certeza, nós queremos externar a todos os nossos irmãos técnicos do Brasil. Então o Sintec Paraná deixa isso aberto, deixa isso no ar de público, porque entendemos que é importante essa união de todos os sintecs, promovido pela FENTEC e que venha a ser valorizado na altura, porque o trabalho a gente conhece é um trabalho árduo, um trabalho duro, que muitas vezes não é reconhecido. E muitas vezes até criticado presidente, sim, daqueles que não conhecem o trabalho, daqueles que sonham, fantasiosos, porque o trabalho que é feito feito com seriedade, é um trabalho voltado a resgatar sempre qualquer que venha a ser a perda de nossos representados. Isso aí, tenho certeza, o Sintec Paraná está nesse caminho, estamos numa luta, já trazendo o retorno que o pessoal sente no bolso quando você paga uma ação de 10, 15, 20 mil reais a cada trabalhador. Então isso é interessante que fique aqui e externamos a todos os Sintecs do Brasil, e a FENTEC sabe, a FENTEC conhece nosso trabalho e a gente vem somando e compartilhando essas ideias, porque o nosso objetivo é comum, é o bem do técnico a nível Brasil. Muito bem, Solomar. Acho que é uma atividade que realmente merece elogio. O Sintec Paraná tem desenvolvido um trabalho muito eficiente em prol dos técnicos daquele estado. As negociações coletivas, como o Sintec desenvolve esses trabalhos aí das negociações coletivas junto com as empresas? Presidente, nós temos alguns tipos diferenciados de negociação. Nós temos os acordos coletivos sindicato-empresa, porque existe empresa que nós negociamos sozinho, porque é composta de técnicos industriais. Então essa é feita a negociação, chama-se assembleia, discute-se entre a categoria, põe em votação. E mais uma coisa que eu quero deixar claro, toda negociação coletiva, quem decide é a categoria, não é o sindicato, porque quem aprova um acordo é sempre uma assembleia da categoria. Nós temos outras empresas que nós negociamos em coletivo sindical, reúne-se vários sindicatos, porque o sindicalismo, o dos técnicos, o dos eletricitários, o do sindicato das águas, o nosso objetivo é o mesmo, é trazer um ganho aos trabalhadores e não deixar que sejam cerceados os seus direitos. Então se trabalha de forma conjunta, onde que soma-se o conhecimento de todos na busca de atender aqueles trabalhadores. Então eu costumo dizer, aí estamos junto com qualquer sindicato, que é o objetivo financeiro, trazer dinheiro ao bolso dos trabalhadores. No entanto, o nosso diferencial é que nós temos necessidade diferenciada por sermos técnico industrial, mas trabalhamos junto. Então existe aquelas entidades que nós negociamos diretamente, aquelas negociações que nós negociamos diretamente com a empresa e aquelas negociações que nós, um conjunto de sindicato, negociamos com a empresa. Isso aí existe vários acordos, empresas de água, saneamento, na área metalúrgica. No entanto, nós temos as convenções coletivas que a gente também assina, que são muito importantes, porque aí você abrange um leque de trabalhadores muito grande, que muitas vezes os trabalhadores nem sabem que a gente faz isso. A convenção coletiva, você negocia diretamente com o sindicato patronal.
Então, lá no Paraná, eu vou dar um exemplo, presidente, eu assino com o Sindicato dos Eletroeletrônicos, que tem na base 6 mil técnicos. Eu assino com o Sindicato dos Metalúrgicos, na verdade, o Sindimetal, que representa a área metalúrgica, que pega mais de 5 mil técnicos na base. Eu assino outras convenções, com o Sinduscom, pega uma gama enorme. Então, isso aí são tudo categorias que a gente está representando, através desse acordo com o sindicato patronal, não deixando eles ficar ao léu. Porque, conforme eu disse anteriormente, presidente, aquele piso que está para ser sancionado em Brasília, o piso nacional dos técnicos industriais, essas empresas, a partir do momento que você começa a negociar, elas passam a respeitar. Porque pode ser lei amanhã, aí você pode cobrar na justiça. Então, isso é interessante que você conheça. O nosso trabalho é bastante grande, assinamos vários acordos coletivos, várias convenções coletivas, e estamos na luta sempre, buscando resgatar sempre, com dignidade, o direito dos nossos representados. Falando em convenção, em acordo coletivo e tal, quando se começa a discussão das pautas, qual é a data base do Sintec Paraná? Nós não temos uma data base fixa, nós temos várias datas bases porque nós acompanhamos sempre o sindicato, a data base do sindicato eclético. Então, por exemplo, na área eletroeletrônica é março, certo. Na construção civil é junho, na área metalúrgica é novembro. Então, na verdade, você procura acompanhar, porque como nós temos técnicos em toda a área produtiva de nosso país, existe um técnico industrial levando o seu trabalho, levando o seu conhecimento, nós não classificamos tudo em uma database só. Então a gente acompanha sempre o sindicato eclético para trabalharmos em conjunto, porque até somando forças, costuma-se dizer, presidente, que juntos sempre somos mais fortes. No que interessa buscar dinheiro, interessa a todos a mesma coisa. Então a gente não tem uma data fixa a respeito dessa database. Nós gostaríamos também que você falasse da abrangência do Sintec Paraná no estado. Olha, presidente, a nossa abrangência é estadual. Nós representamos os técnicos nos 399 municípios do estado. Como fizemos isso? Nós temos diretorias regionais espalhadas por todo o estado. São técnicos que nem você, que está aí em Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Pato Branco, Foz do Iguaçu, que resolveram ajudar esse trabalho sindical, que resolveram vestir a camisa dessa categoria profissional. Então, por essa integração que hoje a gente consegue, através dos nossos diretores, estamos interligados em todo o estado. Então, a gente não tem dificuldade, estamos inclusive somando. Se você quiser participar, venha ser delegado do nosso sindicato, porque quanto mais próximos estivermos, tenham certeza de que muito mais soluções iremos levar a você, que às vezes tem necessidade e não nos comunica. E eu quero deixar claro, presidente, que a nossa atuação, mesmo sendo estadual, é importante, que quando o trabalhador tem alguma necessidade, comunique ao sindicato. Porque trabalhador que não comunica, sindicato não sabe e não se resolve. Se você comunica, nós vamos à luta. Então, seja participativo. Vamos fazer um sindicalismo participativo, onde você passa para nós o problema. Porque o sindicato não tem medo, o sindicato não pode ser penalizado. O sindicato tem o dever de buscar resgatar sempre a necessidade do trabalhador lá na base, lá no chão de fábrica. Isso aí a gente faz com a maior tranquilidade e o maior respeito a você, técnico industrial. Muito bem, quer dizer que os técnicos no Paraná são assistidos, de modo geral, pelo Sintec Paraná. Sim, presidente. Isso aí, no começo, nós tínhamos uma dificuldade. O nosso sindicato é um sindicato que está com 25, vai fazer 26 anos agora, é um sindicato novo. No começo existia um cerceamento até a nossa entidade sindical. Hoje a gente está conseguindo abrir essas portas, até pelo nosso trabalho, porque estamos presentes em todas as cidades do nosso estado, levando o trabalho, levando a nossa mensagem. A gente assiste esses técnicos no estado, porque, para que o senhor tenha uma ideia, eu acredito que eu rodo uma média de 100 mil quilômetros por ano no estado do Paraná. A gente não tem dificuldade. E digo mais, presidente, faço isso já há algum tempo. E faço isso com amor. Porque hoje eu me considero um homem bem-sucedido na vida graças a ter sido técnico. O curso técnico me formou em Direito. As empresas que eu tenho graças a ter esse apoio do técnico, que me abriu um horizonte. Então o que eu quero deixar claro aos senhores é o seguinte: enquanto eu tiver amor a essa profissão, que será eterno, foi a que me alavancou para chegar onde estou, eu não medirei esforço para atendê-lo. E digo mais outra coisa, presidente. Solomar não é dono do Sintec Paraná. Nós temos uma diretoria e nós estamos formando técnicos industriais. Muitos jovens estão chegando. Nós estamos formando, estamos qualificando esses trabalhadores no movimento sindical.
com cursos de sindicalismo, de negociação coletiva de trabalho. Sabe por quê, presidente? Porque a gente faz, conforme eu falei, um trabalho com amor. A hora que deixar o movimento, nós queremos deixar pessoas preparadas para continuar tocando essa casa sindical com respeito e a dignidade que a categoria merece. Porque não aceitaremos entregar a nossa casa sindical a despreparados que venham a trazer prejuízo e botar conquistas históricas nossas ao ralo. Isso jamais. Então, eu quero dizer aos senhores, o que a gente faz com o coração. E enquanto a categoria tiver nos empurrando a continuar essa caminhada, eu estou pronto. Por isso que eu digo, eu rodo 100 mil quilômetros só no estado do Paraná durante o ano. Fora as visitas a Brasília, a deputado, a ministra, que a gente faz, que o senhor sabe bem disso, junto com a federação, porque a federação muitas vezes também não é apresentada lá na base. Ela congrega toda a necessidade em Brasília, é a federação que faz esse elo, ela que faz um projeto andar lá no ministério, ela que faz um deputado trabalhar pelo projeto. Então tudo isso aí é importante levar a conhecimento de vocês. Nós estamos no movimento sindical já há algum tempo, militando com carinho e amor a isso, conhecemos muito do movimento sindical, conhecemos muito de técnico no estado do Paraná, presidente, ninguém conhece mais que nós, isso eu posso afirmar com tranquilidade. E pronto para cada vez aprender mais, porque quem nos ensina é a própria categoria. Esse é o objetivo, esse é um pouco do trabalho. Infelizmente, televisão, o tempo é curto, mas que a gente quer deixar para todos que assistirem o nosso programa e agradecer mais uma vez a FENTEC por essa oportunidade, presidente, porque mostrar o que é feito é interessante e adquirir o respeito é muito importante para que a nossa caminhada seja sempre fortalecida. Muito bem, Solomar, estamos caminhando para o final do nosso programa e, em breves palavras aí, a perspectiva do futuro do Sintec Paraná. Olha, a nossa perspectiva é que a gente cresça muito e que nós apresentamos e entregamos a nossa categoria, o nosso conselho próprio e o nosso piso salarial. São 3 objetivos. Lógico, negociação coletiva a gente vai continuar fazendo, buscando resgatar, trazer um ganho real aos trabalhadores, buscando plano de cargos que realmente abranjam e valorizem a nossa categoria. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. Estaremos sempre buscando, se não de forma negocial, na justiça, direito de vocês, técnicos industriais. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela tua presença aqui. Leva um abraço aos companheiros do Paraná. Tranquilamente, vamos levar esse abraço lá bem forte.